Olha, os Centros de Referência e Assistência Social de Palmas, o famoso CRAS, alguns estão fechados aí há cerca de 2 meses. Esses CRAS, eles atendem aproximadamente quase 5 mil pessoas, 4 mil e alguma coisa, quase 5 mil pessoas. A determinação da Prefeitura de que foi fechado porque vai ser aberto em outra localidade. Mas aí o Ministério Público, o que fez? Falou, não, vamos fazer uma audiência pública, né, para saber por que esses CRAS foram fechados. Lá na 605, lá no Aurani 4 e lá no setor Santa Fé. São os 3 CRAS. Tá? Então, esses 3 CRAS, eles atendiam quase 5 mil pessoas. A colocação da Prefeitura, você vai ver na matéria, é de que o CRAS foi fechado porque vai abrir outro. Aí eu faço uma pergunta, por que não espera abrir o outro, né, num local melhor, segundo as informações, e depois fecha o que o povo está usando? Por que tem que fechar, a população fica sem o CRAS até abrir outro? Quem utiliza o CRAS, você vai ver várias pessoas que estiveram na audiência, né, pessoas idosas, pessoas que precisam realmente. E agora, como é que eu faço? Põe na tela. Nas placas, um pedido ao poder público, qualidade no atendimento e a reabertura dos centros de referência em assistência social, fechados pela Prefeitura. O auditório do Ministério Público Estadual estava lotado nessa manhã. Usuários, presidentes de bairros, o prefeito de Palmas e representantes da sociedade se reuniram na audiência, uma solicitação do promotor de justiça. Para se apurar quais as finalidades, os motivos que ensejaram no fechamento desses 3 CRAS. Então, a partir dessa audiência pública e de outros documentos que já foram encaminhados ao Ministério Público, que nós iremos fazer uma análise mais profunda e, em contato com o município de Palmas, obter um resultado que atenda à demanda da sociedade, da população de Palmas. Os 3 centros, localizados na quadra 605 Norte, Aurani 4 e setor Santa Fé, foram fechados no final de abril deste ano. Além da falta do serviço oferecido pelo órgão, a população reclama que não tinha conhecimento que as sedes seriam fechadas e tão poucos sabem o motivo. Segundo o presidente da Associação de Moradores da Aurani 4, mais de 4 mil famílias ficaram sem assistência. Uma indignação tremenda, sabe? 4.700 famílias agora desamparadas, sem o serviço do CRAS, uma vergonha. O Aurani 4, em vez de ter o CRAS com prédio próprio, tiraram o prédio, fecharam, um absurdo. Sinceramente, é uma falta de respeito muito grande. Salomão Viana era usuário dos serviços do CRAS do Aurani 4 desde que foi inaugurado. A gente já usa o CRAS e leva pessoas para tirar a documentação, a carteirinha de passo. Agora ficou difícil, porque a gente não sabe onde vai ser atendido. Seu Belarmino costumava frequentar o centro no setor Santa Fé para dançar. Isso aí só para divertir e dançar, porque é a única diversão que a gente tem, para a idade que nós temos, é o CRAS. O prefeito Carlos Amasta disse entender as reclamações da população. Informou que os 3 CRAS devem ser reabertos, porém em lugares diferentes. E o que a gente fez é que a gente está readequando a rede de maneira de levar esse serviço onde as comunidades mais precisam. Então, nossa decisão é fazer um novo CRAS na região norte, onde já estamos atingindo o número de famílias que requer, que exige um novo. Vamos fazer um novo CRAS, uma construção que está praticamente pronta para ser inaugurada nos próximos dias no CEU, na região sul, e no Aurani 4. Dessa maneira, a gente reestrutura a rede, levando um reposicionamento para todos os setores da cidade. Então tá aí, olha só, nós já estamos aqui ao vivo, tá? Com o Vinícius Buzac, ele está com a gente. Boa tarde, Vinícius, tudo bom? Boa tarde, Marcão, tudo bom? Boa tarde a todos aí de casa. Bom, para quem pôde acompanhar a audiência, teve bastante discussão e a população se manifestou mesmo. Como vocês puderam ver aí na reportagem, tinha muita gente lá e muitos usuários. E a gente vai conversar agora um pouco com a Maria Helena Cariaga, que é presidente do Conselho Regional de Serviço Social. Estava lá também, né, Maria Helena, que pôde colocar seu posicionamento. Sem dúvida, foi um momento histórico para a cidade de Palmas, com a presença do prefeito, mas também de várias lideranças desses CRAS que foram fechados. Tivemos uma movimentação muito grande, todo mundo se manifestou, o prefeito justificou, inclusive, o fechamento dos CRAS. E realmente, como ele disse anteriormente, eles serão reabertos, né? E nós, do Conselho, solicitamos ao Ministério que fizesse um esclarecimento para a população. Por isso, foi dado encaminhamento a essa audiência. E é importante também, Marcão, para quem está aí de casa, entender um pouco mais sobre o CRAS.
CRAS, para quem ainda não é usuário, né, pode vir a ser um dia, como que funciona? O que o CRAS oferece para a população, Maria Helena? O CRAS, ele é um centro de referência de atendimento para famílias, ou seja, ele é uma política que atende o cidadão, o indivíduo, em todos os ciclos da sua vida, né? Desde crianças, adolescentes e os idosos, quando também eles se manifestaram, né? Onde é um espaço que eles encontram um lazer, ou seja, é um momento da vida deles, é um lugar onde eles podem desfrutar de um momento de lazer. Então, o CRAS, ele é um centro de referência no território, num bairro que atende aquelas famílias. E nossa equipe esteve lá pela manhã durante a audiência e o que nós podemos perceber é que as pessoas estavam indignadas pelo fato de uma coisa que elas já tinham, né, de um benefício que já tinha quase cerca de 20 anos, né, que era oferecido, ter sido retirado sem mais nem menos. Essas pessoas chegaram a procurar você também, Maria Helena, como que foi essa abordagem? Na verdade, nós fomos provocados, né, pelos profissionais que atuam nos CRAS, né? São assistentes sociais, psicólogos e também os usuários da política, ou seja, os movimentos sociais, né? O Conselho de Assistência Social do Estado e do município procurou o CRES para que então nós fizéssemos uma movimentação para que buscássemos um esclarecimento junto ao Ministério Público para que o prefeito se manifestasse por que esses CRAS foram fechados, né? Na verdade, o prefeito, ele justifica o fechamento por essas unidades estarem muito defasadas, né? Nas suas condições de equipamentos mesmo, muito velhas e precárias. Enfim, como a gente pensa e coloca que esses equipamentos, eles poderiam sim ser deslocados, né? De onde eles estão fechados, mas primeiro ofertar um espaço para então depois fechar esses que podem ser fechados mesmo ou realocados. Ou seja, Palmas, nós temos um problema de distância, né? A distância da locomoção. Então, assim, o transporte, o sol é quente, as pessoas sofrem, né? As famílias que têm crianças e os idosos. Então, é importante que a prefeitura, né, por meio da sua gestão, observe isso. Se vai reinstalar os CRAS, busque reinstalar de maneira que atenda essas populações. Uma dúvida que eu tenho, inclusive, é com relação... porque esses 3 que foram fechados são próximos, de certa maneira, né? Como que os idosos e esse pessoal que tem que se locomover, para onde que eles foram? Porque lá a gente viu que alguns não chegaram a ir para outro lugar, ou seja, ficaram sem serviço, sem assistência e sem o lazer. Mas e as outras pessoas que precisaram do serviço, que não tiveram como esperar? Fizeram como? Então, essas famílias, na verdade, ou seja, a política de assistência, ela é uma política de proteção social, ou seja, para atender a população em situação de vulnerabilidade social temporária ou de outra maneira, né? Enfim, a política, ela acredita que ela precisa atender as populações que se encontram naquele território, né? Então, aquelas famílias e aquelas lideranças, inclusive, que colocaram, que não foram avisadas, elas ficaram sem o serviço, né? Ou seja, não conseguiram se deslocar para outros locais onde é possível a oferta desse serviço. Ou seja, essa demanda, ela está sem atendimento. Pois é, Marcão. E na audiência o prefeito falou que apenas o CRAS da região norte deve ser inaugurado em setembro. Com relação aos outros 2, não foi dado um prazo, ou seja, por enquanto vão ser 8, sendo 7 atualmente. Só a partir de setembro o 8º deve começar a funcionar novamente. Muito obrigado pelas informações, Maria Helena. A gente devolve para vocês aí no estúdio, Marcão. Obrigado, Vinícius. Então é aí, né? Vai ficar faltando o CRAS, porque que não, primeiro não inaugura, para depois fechar o que está funcionando. O prédio era alugado, é isso aqui, prorroga um pedaço do aluguel, tenta mais um pouquinho, até tiver montado, porque foi o que a gente falou, impactou praticamente quase 5.000 pessoas, você viu na matéria aí, segundo até alguns dados passados pelo Ministério Público Estadual, tá legal?